Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós vamos estudar o singular e o plural dos verbos ter e vir. Bem, nós sabemos que, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, nós devemos flexionar os verbos de acordo com o sujeito. O que é que isso significa, professor? Isso significa que, se o sujeito estiver no singular, o verbo ele deve ser flexionado na sua forma do singular. No entanto, se o sujeito, estiver no plural, o verbo deve ser flexionado na sua forma do plural. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o verbo ir, nós temos na terceira pessoa, eles vão, no plural, e nós temos ele vai no singular. Então, percebam que há uma diferença bem clara na pronúncia do singular e do plural dessas formas verbais. Nós dizemos no singular vai e no plural vão. Só que, quando se trata dos verbos ter e vir, há uma particularidade na pronúncia que faz com que nós precisemos dar um pouquinho mais de atenção a esses verbos. O que acontece? Na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, a pronúncia dos verbos ter e vir é a mesma. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado na hora de escrever esses verbos. Por quê? Porque, apesar de, na pronúncia, eles não sofrerem variações da forma do singular para a forma do plural, na escrita, sim, há diferença. E é essas diferenças que nós vamos estudar na aula de hoje. Certo, gente? Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso assunto, como eu havia dito para vocês anteriormente, os verbos ter e vir na terceira pessoa do singular e do plural, eles não há uma diferenciação na pronúncia. Então, tanto no singular como no plural, a pronúncia vai ser tem. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho, minha filha tem aula de ciências hoje. E aqui eu tenho a terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho a terceira pessoa do plural. Vejam, minhas filhas têm aula de ciências hoje. Percebam que a pronúncia continua igual, tanto na forma do singular quanto na forma do plural. Mas percebam que na escrita há uma diferença. Que diferença é essa? No plural, nós utilizamos o acento circunflexo no E. A mesma coisa acontece com o verbo vir. Vejam aqui, ó. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Perceberam aqui que no plural eu coloco o acento circunflexo? Essa diferença ela vai acontecer também nos verbos que são derivados desses dois verbos, né? O uso do acento gráfico também diferencia verbos derivados de ter e de vir, ou seja, formados a partir deles, como acontece em conter, manter, convir, intervir, entre outros. Mas, nesses casos, há uma importante diferença. Que diferença é essa? A diferença é que ambos os casos são acentuados, tanto o singular quanto o plural. A diferença vai estar no tipo de acento utilizados. Veja, aqui, ó, o aparelho mantém a sala aquecida. Aqui nós temos o singular. Percebam que no singular eu utilizo um acento agudo. No plural, ó, os aparelhos mantêm a sala aquecida. Aí, no plural, eu continuo com um acento circunflexo. Aqui, ó, outro exemplo. A diretora intervém no processo. Veja, singular, acento agudo. Plural, acento circunflexo. Então, o acento circunflexo continua sendo usado para a forma flexionada no plural. No singular, emprega-se o acento agudo, porque a última sílaba é tônica. Vejam, mantém, a última sílaba é tônica. Então,
De acordo com a regra, todas as palavras oxítonas, ou seja, aquelas palavras onde a última sílaba é a tônica, que terminam em, elas devem ser acentuadas. É o que ocorre, por exemplo, com as palavras alguém, veja, termina em, e a última sílaba é tônica, é a mais forte. Então, deve ser acentuada. Alguém, ninguém e também. Então, gente, vocês têm aí uma atividadezinha que vai ajudar vocês a praticar a escrita desses verbos no singular e no plural. Então, eu desejo a vocês uma ótima atividade, certo? Nossa aula de hoje vai ficando por aqui e até a semana que vem.